Mudança climática é a alteração de longo prazo da temperatura e dos padrões meteorológicos em um lugar. Não se trata apenas de temperaturas mais quentes, também envolve eventos extremos como furacões e secas tornando-se mais frequentes e intensos. Por exemplo, a temperatura média global aumentou em 2 graus Celsius desde os tempos pré-industriais, conforme dados da NASA. Isso pode parecer pequeno, mas já está causando impactos significativos. A extensão do gelo marinho no Ártico, em setembro, quando é menor, diminuiu cerca de 13% por década entre 1979 e 2018. Essas mudanças estão ocorrendo globalmente e afetam desde a produção de alimentos até a saúde humana. À medida que nos aprofundamos neste tema, vamos explorar como essas mudanças estão afetando nosso planeta e o que podemos fazer para mitigar os impactos da mudança climática. Nos últimos 100 anos, as temperaturas globais aumentaram significativamente. Segundo dados da NASA e NOAA, a temperatura média superficial da Terra aumentou cerca de 1 grau Celsius desde o final do século XIX. Isso pode parecer pequeno, mas é uma mudança crítica que afeta tudo, desde padrões climáticos até ecossistemas. A principal causa desse aquecimento é a atividade humana, especialmente a emissão de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano. Esses gases retêm calor na atmosfera, levando ao que chamamos de efeito estufa. Por exemplo, a queima de combustíveis fósseis para eletricidade e transporte libera grandes quantidades de CO2 na atmosfera. A desflorestação também contribui, reduzindo o número de árvores capazes de absorver esse excesso de CO2. Essa tendência de aquecimento não é apenas uma preocupação científica, está impactando cenários do mundo real, como ondas de calor mais frequentes e eventos climáticos extremos. À medida que avançamos, compreender essas causas será crucial para abordar os impactos mais amplos da mudança climática. Mudança climática é uma das maiores ameaças à biodiversidade mundial. À medida que as temperaturas sobem e os padrões meteorológicos se tornam mais imprevisíveis, muitas espécies estão lutando para se adaptar. Por exemplo, no Ártico, os ursos polares enfrentam desafios graves devido ao derretimento do gelo marinho, que reduz suas áreas de caça. Segundo o WWF, perdemos cerca de 68% das populações de vida selvagem desde 1970, em grande parte devido à perda de habitat e mudança climática. Na Austrália, a Grande Barreira de Corais sofreu vários eventos de branqueamento de corais nos últimos anos à medida que as temperaturas oceânicas aumentam, ameaçando milhares de espécies que dependem dela para sobreviver. Essas mudanças não afetam apenas os animais. Plantas também sofrem com climas em mudança, levando a um efeito cascata ao longo dos ecossistemas. Compreender esses impactos é crucial se esperamos mitigar a perda de biodiversidade e preservar o rico tapeçaria da vida na Terra. Próximo, vamos explorar como a mudança climática afeta diretamente a saúde humana. Mudança climática não é apenas um problema ambiental, também é um desafio econômico significativo. Por exemplo, eventos extremos de clima como furacões e secas podem devastar economias locais. Apenas em 2017, o furacão Harvey causou mais de $125 bilhões em danos nos Estados Unidos. Esses custos não vêm apenas da reconstrução de infraestrutura, mas também de perda de produtividade e aumento dos gastos com saúde. Além disso, um relatório do Global Commission on the Economy and Climate estima que a mudança climática pode custar à economia global até $4 trilhões anualmente, até 2039 se deixada sem controle. Os impactos econômicos são amplos, afetando desde a agricultura até indústrias de seguros. À medida que avançamos, compreender esses impactos financeiros é crucial para desenvolver estratégias eficazes para mitigar e adaptar-se à mudança climática. Próximo, vamos explorar como a mudança climática afeta a saúde humana em escala global. Estratégias de adaptação são cruciais para lidar com os impactos da mudança climática. Por exemplo, no Bangladesh, onde o nível do mar está subindo e ameaça milhões de pessoas, eles implementaram sistemas de alerta precoce e abrigos contra inundações para proteger comunidades durante eventos climáticos extremos. Da mesma forma, em partes da África, os agricultores estão se voltando para culturas resistentes à seca, como sorgo e milho, que podem prosperar mesmo com chuvas reduzidas. Essas culturas não apenas garantem a segurança alimentar,
mas também reduzem a vulnerabilidade das famílias de agricultores às mudanças climáticas. Em todo o mundo, as cidades estão adotando infraestrutura verde como florestas urbanas e calçadas permeáveis para gerenciar o aumento do escoamento de águas pluviais devido a chuvas mais intensas. Por exemplo, Nova York plantou mais de 1 milhão de árvores desde 2007 para combater temperaturas em ascensão e melhorar a qualidade do ar. À medida que continuamos a desenvolver essas estratégias, é claro que a colaboração entre governos, comunidades e organizações internacionais é essencial para uma adaptação eficaz. Próximo, vamos olhar o papel da tecnologia no combate à mudança climática. Acordos internacionais desempenham um papel crucial na abordagem das mudanças climáticas ao unir as nações para estabelecer metas e compromissos comuns. Um dos mais significativos é o Acordo de Paris, adotado em 2015, que visa limitar o aquecimento global a bem abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Atualmente, 197 países fazem parte deste acordo, demonstrando um compromisso global para enfrentar as mudanças climáticas coletivamente. Outro exemplo é o Protocolo de Kyoto de 1997, que foi o primeiro tratado internacional com o objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Embora tivesse suas limitações, ele estabeleceu um importante fundamento para futuros acordos como o de Paris. Esses acordos não apenas definem metas, mas também incentivam os países a compartilhar tecnologia e recursos financeiros. Avançando, vamos explorar como esses compromissos são traduzidos em ação no terreno. O aquecimento global não se trata apenas de temperaturas em ascensão, também está impulsionando um aumento nos eventos climáticos extremos. Por exemplo, à medida que as temperaturas globais aumentam, vemos ondas de calor mais intensas. Em 2019, a Europa experimentou seu verão mais quente já registrado, com países como França e Alemanha quebrando seus recordes de temperatura históricos. O ar mais quente retém mais umidade, levando a chuvas mais pesadas e inundações mais frequentes. Um exemplo marcante são as devastadoras inundações na Alemanha e Bélgica em julho de 2021, que foram tornadas até 9 vezes mais prováveis devido às mudanças climáticas, segundo cientistas. Esses eventos climáticos extremos estão se tornando mais comuns à medida que as temperaturas globais continuam a subir, colocando comunidades ao redor do mundo em maior risco. Próximo, vamos explorar como essas mudanças afetam nossos oceanos e vida marinha. As mudanças climáticas estão tendo efeitos profundos na agricultura global. As temperaturas em ascensão e padrões de clima imprevisíveis estão levando a uma diminuição nos rendimentos agrícolas em muitas regiões. Por exemplo, estudos mostram que para cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura, culturas importantes como trigo e milho podem sofrer uma redução de aproximadamente 6% no rendimento. Isso não é apenas teórico. Na África subsaariana, os agricultores já têm experimentado perdas significativas devido a secas prolongadas e chuvas erráticas. Na Índia, as mudanças nos padrões da monção têm desorganizado os ciclos de plantio e causado falhas de colheita em larga escala. Esses impactos não só ameaçam a segurança alimentar, mas também exacerbam a instabilidade econômica para milhões de pequenos agricultores ao redor do mundo. À medida que avançamos, é crucial entender como essas mudanças estão remodelando nossos cenários agrícolas e quais medidas podem ser tomadas para mitigá-las. Próximo, vamos explorar o impacto nas comunidades costeiras. As mudanças climáticas não se restringem apenas ao aquecimento global e aos gelos derretendo, elas têm impactos profundos em nossa saúde. Por exemplo, as ondas de calor extremas levaram a milhares de mortes no mundo todo. Em 2003 sozinho, uma onda de calor intensa na Europa causou mais de 70,000 mortes. Além disso, a disseminação de doenças transmitidas por vetores como malária e dengue está aumentando à medida que as temperaturas mais altas expandem os habitats para mosquitos. Um estudo da Organização Mundial da Saúde estima que entre 2030 e 2050, as mudanças climáticas poderiam causar aproximadamente 250,000 mortes adicionais por ano devido à desnutrição, malária, diarreia e estresse térmico. Esses impactos na saúde enfatizam por que é crucial abordar as mudanças climáticas para nosso bem-estar.
Próximo, vamos explorar como os sistemas econômicos são afetados por essas mudanças. As mudanças climáticas estão tornando a escassez de água um dos problemas mais urgentes que enfrentamos. De acordo com as Nações Unidas, até 2050, metade da população mundial pode estar vivendo em áreas de alto estresse hídrico devido às mudanças climáticas. Em regiões como África subsaariana e sul da Ásia, onde os recursos hídricos já são limitados, os efeitos são ainda mais severos. Por exemplo, a cidade do Cabo quase ficou sem água em 2018, uma situação exacerbada por secas prolongadas ligadas às mudanças climáticas. O degelo das geleiras no Himalaia ameaça o fornecimento de água para mais de 1 bilhão de pessoas downstream. À medida que as temperaturas sobem e os padrões climáticos se tornam imprevisíveis, garantir acesso à água limpa será crucial. Próximo, vamos explorar como essas mudanças estão afetando a segurança alimentar global. O aumento do nível dos oceanos é uma das consequências mais urgentes do aquecimento global. À medida que as temperaturas globais aumentam, as calotas de gelo e geleiras derretem, causando um aumento alarmante nos níveis do mar. De acordo com a NASA, os níveis do mar subiram cerca de 20 centímetros no último século, com o ritmo acelerando nas últimas décadas. Isso pode não parecer muito, mas tem impactos profundos em comunidades costeiras ao redor do mundo. Por exemplo, as Maldivas, uma cadeia de ilhas no Oceano Índico, enfrenta ameaças existenciais à medida que o nível dos mares avança sobre suas baixas terras. O ponto mais alto do país está a apenas cerca de 2 metros acima do nível do mar, tornando-o extremamente vulnerável a inundações e erosão. Mais perto de casa, cidades como Miami já estão experimentando inundações mareais mais frequentes durante as marés altas. À medida que avançamos, os efeitos do aumento dos mares continuarão a remodelar nossos litorais e desafiar comunidades ao redor do mundo. Vamos agora mergulhar em como essas mudanças afetam a biodiversidade e os ecossistemas. O aquecimento global não se trata apenas de temperaturas em alta e calotas polares derretendo, também é um importante impulsionador da migração humana. À medida que eventos climáticos extremos se tornam mais frequentes e severos, milhões são forçados a deixar suas casas à procura de segurança e estabilidade. Por exemplo, em 2017 sozinho, os furacões Harvey, Irma e Maria deslocaram mais de 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Da mesma forma, no Bangladesh, o aumento do nível dos mares já levou a um significativo deslocamento interno, com estimativas sugerindo que até 2050, cerca de 18 milhões de pessoas poderiam ser forçadas a se mudar devido aos impactos climáticos. Essas migrações não apenas estressam os recursos locais, como também criam complexos desafios sociais e políticos. Compreender esses padrões é crucial à medida que nos preparamos para o futuro. Vamos agora explorar como as mudanças climáticas afetam a segurança alimentar global. O aquecimento global representa uma ameaça enorme aos ecossistemas ao redor do mundo. À medida que as temperaturas sobem e os padrões climáticos mudam, muitas espécies lutam para se adaptar. Por exemplo, no Ártico, o gelo marinho derretendo está forçando ursos polares a se acotovelarem em habitats menores, levando a uma maior competição por alimentos e taxas de mortalidade mais altas. Da mesma forma, os recifes de coral, que sustentam cerca de 25% de todas as espécies marinhas, enfrentam eventos graves de branqueamento devido às temperaturas mais quentes dos oceanos. Quando os corais morrem, ecossistemas inteiros podem colapsar, afetando não apenas as espécies marítimas como também as comunidades costeiras, que dependem da pesca e do turismo. A perda desses habitats críticos poderia desencadear um efeito dominó em todo o mundo, ameaçando a biodiversidade e os meios de subsistência humanos. Compreender esses riscos é crucial à medida que avançamos para proteger o delicado equilíbrio ecológico do nosso planeta. Vamos agora explorar como as mudanças climáticas afetam a segurança alimentar global. As inovações tecnológicas estão desempenhando um papel crucial na nossa luta contra as mudanças climáticas. Por exemplo, a energia solar se tornou cada vez mais eficiente e acessível. De fato, o custo das placas solares caiu em cerca de 82% desde 2010, fazendo dela uma das fontes de energia renovável que crescem mais rapidamente no mundo. Outro desenvolvimento emocionante são os veículos elétricos, viz. A Tesla, por exemplo,
não apenas popularizou-se como também avançou significativamente na tecnologia de baterias. Estima-se que até 2040, os carros elétricos poderiam representar 35% das vendas globais de veículos de passageiros, reduzindo drasticamente as emissões do setor de transporte. Esses avanços mostram como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Vamos agora explorar algumas das medidas políticas sendo implementadas ao redor do mundo para apoiar essas inovações. As mudanças políticas são cruciais para enfrentar as mudanças climáticas porque estabelecem o quadro de como os países e comunidades podem reduzir emissões e se adaptar às mudanças ambientais. Por exemplo, o Acordo de Paris, assinado por 196 partes, visa limitar a elevação da temperatura global neste século bem abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Países como Costa Rica já fizeram avanços significativos. Planeja se tornar neutro em carbono até 2050 através de políticas que promovem energia renovável e reflorestamento. Essas mudanças políticas não apenas reduzem as emissões de gases do efeito estufa, como também impulsionam a inovação em tecnologias limpas. Nos Estados Unidos, estados como Califórnia implementaram regulamentos rigorosos sobre emissões veiculares, levando a uma diminuição de cerca de 13% nas emissões de dióxido de carbono do transporte entre 2007 e 2016. Como podemos ver, políticas efetivas são essenciais para fazer progressos tangíveis contra as mudanças climáticas. Vamos agora explorar como ações individuais complementam esses esforços mais amplos. Embora governos e corporações desempenhem um papel crucial no combate às mudanças climáticas, as ações individuais também podem ter um impacto significativo. Por exemplo, reduzir o consumo de carne pode diminuir sua pegada de carbono consideravelmente, já que apenas o setor de pecuária produz cerca de 5% das emissões globais de gases de efeito estufa. Outra ação impactante é trocar para fontes de energia renovável em casa, como solar ou eólica. Na verdade, se cada residência nos EUA instalasse apenas um painel solar, seria o equivalente a plantar mais de 100 milhões de árvores por ano. Cada pequeno passo conta e pode levar coletivamente a mudanças substanciais. Então, vamos fazer nossa parte e inspirar os outros ao nosso redor a também agirem. No próximo tópico, mergulharemos em como as comunidades estão se unindo para enfrentar desafios climáticos em uma escala maior. O negacionismo climático é um grande obstáculo para lidar com esta crise global. Apesar de evidências científicas abrumadoras, algumas pessoas ainda questionam sua existência e impactos. Por exemplo, mais de 97% dos cientistas climáticos concordam que atividades humanas estão causando o aumento das temperaturas globais. No entanto, a desinformação e o ceticismo continuam se espalhando, atrasando as ações necessárias para mitigar os efeitos. Tomemos a Austrália como exemplo. Apesar de ser um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, debates políticos frequentemente minimizam sua gravidade. Este negacionismo não só atrapalha mudanças nas políticas, mas também desvia a atenção pública de soluções urgentes, como a adoção de energias renováveis e estratégias para reduzir carbono. Quanto mais demorarmos em agir, mais severas serão as consequências. Compreender e enfrentar este negacionismo é crucial para avançar com políticas globais eficazes. No próximo tópico, vamos explorar como as mudanças climáticas afetam nossos oceanos e vida marinha. O panorama futuro para a mitigação das mudanças climáticas é tanto desafiador quanto esperançoso. De acordo com o IPCC, precisamos cortar as emissões globais em cerca de 45% em relação aos níveis de 2010 até 2030 para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Países como a Costa Rica já se comprometeram a se tornarem neutros em carbono até 2050, demonstrando que metas ambiciosas podem ser estabelecidas e alcançadas com políticas fortes e cooperação internacional. No entanto, o caminho à frente está cheio de obstáculos, incluindo lacunas de financiamento e limitações tecnológicas em algumas regiões. Apesar desses desafios, avanços nas tecnologias de energia renovável estão tornando cada vez mais viável para as nações se afastarem dos combustíveis fósseis. Por exemplo,
os custos da energia solar caíram 89% desde 2010, tornando-a mais acessível do que nunca. À medida que olhamos para o futuro, o sucesso de nossos esforços de mitigação dependerá da unidade global e ação rápida. No próximo tópico, vamos explorar como as ações individuais podem contribuir para esses objetivos maiores. Hoje abordamos como as mudanças climáticas não são apenas uma questão ambiental, mas uma crise global que afeta todos os aspectos de nossas vidas. Vimos como o aumento do nível dos oceanos ameaça cidades costeiras como Miami e Mumbai, onde mais de 40 milhões de pessoas poderiam ser deslocadas até 2100 se não agirmos agora. Também discutimos os devastadores efeitos na agricultura, com rendimentos de culturas diminuindo em até 30% em algumas regiões devido a eventos climáticos extremos. Esses fatos pintam um quadro sombrio, mas também destacam porque a ação coletiva é crucial. Cada país, comunidade e indivíduo tem um papel a desempenhar, desde reduzir emissões de carbono até apoiar práticas sustentáveis. Trabalhando juntos, podemos mitigar os piores impactos das mudanças climáticas. À medida que avançamos em nossa jornada para a sustentabilidade, lembre-se de que cada pequeno passo conta nesta luta global. À medida que encerramos essa jornada para entender o impacto global das mudanças climáticas, fica claro que cada ação conta. Sabia que até 2050, se as tendências atuais continuarem, os níveis do mar poderiam subir mais de 1 metro, colocando milhões em risco? E apenas no último século, a temperatura média da Terra aumentou cerca de 1 grau Celsius. Estas são realidades duras, mas também destacam quão urgente é para nós agirmos agora. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar consciência. Fique atento a fontes confiáveis como o NASA e o IPCC para as últimas atualizações e descobertas. Vamos nos comprometer em permanecer informados e fazer mudanças em nossas vidas diárias que podem ter um impacto significativo. Obrigado por assistir e vamos continuar essa conversa importante juntos.